Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Bom, vamos lá. Hoje o nosso quadro Inteligência Artificial veio de uma pergunta do ouvinte Maurício Ramos. Já eu vou falar a pergunta. Deixa eu pegar o boa tarde dele, engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Vamos lá. A pergunta do Maurício Ramos foi: Eduardo, confirma essa informação com o Eduardo Ribeiro que eu ouvi, que agora em que se introduziu o processamento em velocidade quântica, tudo será e acontecerá em média de 100 anos mais rápido, onde a pessoa afirmou que em 10 anos, com a associação de ciência e medicina usando tecnologia quântica, cegos voltarão a ver, paraplégicos voltarão a andar e haverá cura para o câncer. Pergunta isso para ele. Então já lanço a primeira pergunta baseado no comentário do Maurício Ramos. O quão realista é a afirmação de que a computação quântica permitirá que cegos voltem a ver, paraplégicos andem e o câncer será curado nos próximos 10 anos? Então, Eduardo, primeiro eu quero agradecer o Maurício, né? Excelente pergunta, gerou um programa inteiro, né? Muito bacana. Quando a gente conversa sobre quantum, é muito difícil simplificar o assunto, mas vamos lá. A resposta para essa pergunta é: em certa parte ela está exagerada, em certa parte não. Vou explicar. O desenvolvimento nos últimos 150 anos da computação é a coisa que está mais acelerada no mundo. Infelizmente, não tem outras coisas seguindo a computação. Por exemplo, dentro da resposta, o cego voltar a ver. A restauração da visão depende não só de computação, mas mais de biomedicina, genética e neurociência. E, infelizmente, esses ramos não estão tão acelerados quanto a computação. Então, no lado da computação, sim, mas nesse lado desses outros ramos é exagerado. Paraplégicos voltarem a andar. Isso necessita de avanço em, por exemplo, interface de cérebro e máquina. Quando uma pessoa perde o movimento de um membro, né, a gente sabe que o cérebro comunica com aquele músculo, com aquele membro, sim, através de eletricidade, né, e os nervos são danificados, então precisa desenvolver essa comunicação que não vai usar os nervos, por exemplo, e a cura do câncer, por exemplo. A computação quântica mais a inteligência artificial pode acelerar a descoberta de medicamento e tratamento, porque são testes que são explicados para a máquina, que a máquina pode simular os resultados desses testes. Então, da parte da computação, sim, eu vou dar um exemplo de a velocidade que está o desenvolvimento em computação hoje em dia. Mas, infelizmente, os outros ramos, como a medicina, a biologia, a biomedicina, a genética, não estão acompanhando esse avanço da ciência da computação. Bom, para leigos como eu e a maioria dos ouvintes em relação à computação, etc., o que torna a computação quântica tão mais poderosa do que a computação tradicional na pesquisa médica? Eu vou responder com respostas básicas, mas eu coloquei no rotinaartificial.com, o blog, a explicação mais concreta sobre o que eu estou prestes a dizer. O motivo que o computador quântico funciona mais rápido são por causa de princípios da mecânica quântica. E toda vez que a gente conversa sobre quantum, sobre mecânica quântica, não faz sentido para o mundo que a gente vive. E eu vou explicar. Por exemplo, são 3 princípios. É a superposição. O que é a superposição? É que o valor de um objeto, de uma entidade no mundo quântico pode ser 2 ou 2 no mesmo tempo, ou vários no mesmo tempo. Isso, por exemplo, nos eletrônicos nossos de hoje em dia não funciona. Todo eletrônico que o mundo usa, ele é baseado em ligado e desligado, ou seja, 0 ou 1. Então,
o computador quântico, a máquina quântica precisa ser diferente de todas as máquinas que a gente usa. O outro é o entrelaçamento, interlacing. Sim. O interlaçamento, bem rápido, ele funciona, um átomo tem elétrons que circulam em volta do átomo. E esse elétron tem uma carga geralmente negativa. Se você pega um desse elétron, e o cientista hoje pode fazer isso, e modifica a polaridade de um desses elétrons, o outro se torna imediatamente o contrário. Se você mudou para positivo, o outro fica negativo. Se você pegou aquele positivo e mudou para negativo, o outro fica positivo. Aí o que quer dizer isso? Se você separa esses dois elétrons, não importa a distância que eles tenham um do outro, pode ser do outro lado do universo. E se você muda a polaridade daquele lá, o que está com você aqui, imediatamente é mudado. Então isso é comunicação que nem Albert Einstein conseguiu explicar. Cientista nenhum sabe explicar isso. Então a distância e velocidade da comunicação não é uma regra que o mundo quantum respeita. Ele não existe isso lá. E a terceira é a interferência. A interferência um exemplo básico para você ver a velocidade de processamento que é bem mais rápido. Vamos supor, você escolhe entre um número 0 até 1 milhão, você escolhe um número que seja o código seu. E eu vou desenvolver um programa tanto para o computador normal e para o computador quântico para ele descobrir que número é esse. Aí ele vai perguntar, é o 0? Não. É o 1? Não. Aí ele vai contar até 1 milhão, aí ele vai descobrir quando ele chegar naquele número. Ele precisa tentar todos os números um por um até chegar no número que tiver a reação correta. Agora, o quantum computer, ele não segue as regras do mundo natural. Ele vai tentar todo o 1 milhão em uma tentativa. Ele vai checar todos. Então, o que o computador normal demora, a gente chama de iteration, né? Uma interação, não sei se é assim que fala, mas o computador quantum é imediatamente, ele sabe da resposta imediatamente e não precisa tentar várias vezes. Olha. O que isso quer dizer? Que os estudos sobre, de volta lá, o câncer e tudo, se cientistas conseguirem passar a biologia para explicar em computação, na ciência da computação, aí sim ela pode acelerar igual a computação está acontecendo. O ouvinte Dário está perguntando se quantum pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sim. Vários lugares, talvez? Sim, vários lugares. Lembra, as regras do mundo nosso atual não aplicam no mundo quântico. Ele pode estar no mesmo lugar, ele pode ser forma física e não física, ele pode passar através das coisas. Complica, Eduardo. Complica bastante. O Eduardo Ribeiro é a nossa conexão com o mundo do Vale do Silício, né? A conexão mais próxima que nós temos. Ele faz parte de grupos de pessoas que estão nesse país que dão soluções através da computação. Então, muitas vezes, quem não entende muito o que ele fala, pensa nele como alguém que é o mais próximo, por exemplo, da equipe do Facebook que você já conheceu. Ou da equipe do Elon Musk, talvez assim você compreenda. Mas quais são os maiores desafios para tornar os tratamentos médicos baseados em computação quântica uma realidade? Então, o problema do computador quântico é que ele é muito difícil de consertar se acontece um problema. Eles são extremamente... não funciona perfeito ainda, a tecnologia ainda está longe de ser aprimorada. Ao invés de funcionar com bits, eles funcionam com quantum bits, que tem a ver com a pergunta do ouvinte que, entendeu? O quantum bit pode ter 2 estados no mesmo tempo. E a correção de erros quânticos também. Tem uma outra princípio do quantum, que é se você observa uma coisa, ela muda o estado. E para consertar um quantum bit, você precisa observar, e observando você pode mudar o estado. Ou seja, é muito difícil a correção. No computador normal, a gente tem o que a gente chama de parity check. Parity check, geralmente, o que faz é o Random Access Memory, que ele checa
se a informação que ele está passando está correta. Se não está correto, geralmente o que aconteceu, um bit que mudou. Quando o bit muda e gera um erro, a gente fala de bit flip, quando isso acontece. Uhum. Mas é muito problemático, é muito complexo ainda para a gente. Tá certo. Olha, isso tudo foi desencadeado por uma pergunta de um ouvinte, hein? Olha só. Eduardo, será que esse Eduardo que tá falando aí não é inteligência artificial? O conhecimento que ele tem, hein? Graciano Falzino. Não, rapaz, o cara é de carne e osso também, careca, malhador também. Ai, meu Deus do céu. Tô falando demais. Bom, vamos lá. A última pergunta. Como a velocidade dos avanços tecnológicos atuais, impulsionados pela inteligência artificial e pela computação quântica, se comparam ao progresso histórico na computação e também nas descobertas científicas? Vamos lá, bem rápido, falta um minuto, né? Sim. Foram 150 a 200 anos para chegar no estado onde a gente está com o computador. Uau. Em 1830, os fundamentos teóricos, Charles Babbage, um inglês, desenvolveu a primeira calculadora mecânica. Aí vai para 1930, as primeiras máquinas computacionais, 1940, primeiro computador eletrônico, 1980, a internet. Então, demorou 200 anos para chegar a essa tecnologia que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, comparando a tecnologia de hoje, usando inteligência artificial e supercomputador, que ainda nem é o quântico ainda, o projeto Genome Humano, demorou 13 anos para mapear o DNA humano. 13 anos com a tecnologia um pouquinho antiga. Hoje, demora 24 horas. Nos computadores que a gente tem, que você compra no Walmart. Demora 24 horas. O Joe tá dizendo, o Homem-Formiga USA é o mundo quântico também. Você entendeu o comentário, Eduardo? Entendi. Ele está se referindo ao super-herói da Marvel, o Ant-Man, o Homem-Formiga. E tem tudo a ver com quântica, yes. Muito legal. Olha, esse é um mundo que se abre pra gente. Quando você tiver pergunta, pode mandar pra gente. Tendo espaço, a gente vai fazer com certeza. Tem um tema que você gostaria de saber? Manda pra cá no Torpedão, no 603-233-5200. Eduardo, para terminar, quem quiser contratar o seu serviço para criar soluções para empresas, para qual telefone deve ligar? 508-217-1227. Duas mensagens rapidinho, Eduardo, para finalizar. Eu quero aconselhar um livro, The Innovators, pelo Walter Isaacson, que fala sobre as pessoas inovadoras. E eu estou fazendo... tem muita gente visitando o website. Bacana, muito obrigado. Legal. Entendeu? Muito, muito legal. E eles estão perguntando se eu tenho um curso, uma classe para explicar sobre inteligência artificial. E eu estou fazendo. Vai ter 12 aulas e eu estou fazendo, e quando estiver pronto eu anuncio. Isso é legal, hein? Até eu quero fazer esse curso também, todo mundo lá. Já pensou a gente na turma com o Marcos, eleitor do Trump? Meu Deus do céu. A Marildo puxa um pro lado, a Robertão. Gente, vai sair faísca nesse curso. Eduardo Ribeiro, muito obrigado. Bom final de semana para você, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, Eduardo. Satisfação minha. Obrigado. Com isso, a gente encerra a programação essa semana. Fique agora com Panelada Divertidíssimo. Bom final de semana. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar. Rádio Insuperável.